Quando as pessoas estão para reclamar sobre você na sua vida, elas vão reclamar do menor e do mínimo detalhe possível, porque o problema não é o que você faz, o problema é o que elas querem falar sobre você. Quando você se torna um alquimista, você aprende a transformar toda a negatividade e toda a positividade em energia vital para você. Aqui atrás está passando um carro fazendo um barulho estrondoso e não existe exemplo melhor do que isso. Do outro lado da rua existe uma pessoa agradecendo por aquele carro estar passando porque talvez ela precise daquilo. Então às vezes ela intencionou. E aí desse lado da rua eu posso estar reclamando por conta do som que está acontecendo lá. Existem duas consciências intencionando coisas diferentes. Só que ser bom ou ser ruim vai depender de qual consciência é mais poderosa. Então, o carro permanecer aqui fazendo barulho vai depender do quanto a outra consciência está agradecendo do outro lado. Se eu estiver intencionando que aquele carro vá embora mais do que a outra pessoa está intencionando que aquele carro fique, então a minha consciência vai sobressair aquela. O mundo é sempre regido pela intenção e a consciência mais forte. Se sua consciência é forte o suficiente para transformar qualquer tipo de negatividade em recurso, e daqui a pouco nós vamos entrar nisso, esse é o assunto principal do vídeo, então a sua consciência vai sempre estar sobressaindo sobre a realidade. Isso daqui é uma coisa muito intuitiva e poucos vão entender. Tudo, absolutamente tudo, é recurso. Um fazendeiro está fazendo as coisas de fazendeiro dele lá e o cavalo dele vai embora. O cavalo dele foge. E o povo vai conversar com ele e fala: caramba, isso é uma coisa muito ruim. Que tragédia, que coisa horrível. E o fazendeiro tranquilamente olha nos olhos das pessoas e dizem: bom, eu não sei se é bom ou ruim. E está tudo bem assim. E aí passa um tempo, o cavalo que tinha fugido traz 3 éguas selvagens para a fazenda dele e o pessoal vem de novo. Nossa, que coisa boa, ele foi embora, mas ele trouxe 3 éguas, que coisa maravilhosa. Novamente o fazendeiro olha e diz: eu não sei, não faço ideia se é uma coisa boa ou ruim. Passa-se um tempo e o filho dele, tentando domar as éguas selvagens, acaba quebrando a perna. Então, novamente o pessoal vem e diz: nossa, que coisa horrível, que coisa trágica, que seu filho quebrou a perna. E passa-se um tempo e o exército vem buscando todos os filhos mais velhos, homens dos fazendeiros, e como o filho daquele fazendeiro está com a perna quebrada, ele não pôde servir o exército, e o pessoal vem e diz: que coisa boa, ele não pôde servir o exército, ele pode ficar com você agora. Bom ou ruim? Essa história, para alguns, pode ser vista como um extremo, porque ainda vivemos em um personagem, ainda temos muitas emoções, temos muita máscara, temos muitas ligações com o mundo exterior, então é muito fácil que o mundo exterior te ligue. E aqui nós já vamos fazer um gancho. Para você conseguir se sobressair ao mundo exterior, você tem que primeiramente encontrar um centro dentro de você. A maioria das pessoas não tem esse centro e por isso são constantemente dominadas pelo mundo exterior. Para essas pessoas que acreditam que essa história é um extremo, que a gente tem que ser um ser humano e estar constantemente sendo afetado pelo mundo externo, para essas pessoas eu digo: encontre um centro dentro de você, porque não é normal você estar constantemente reclamando da realidade ao seu redor, estar constantemente querendo que as coisas aconteçam exatamente como você acha que tem que acontecer, exatamente nos seus moldes, etc, etc. Entre você e as pessoas que crucificaram Cristo, não existe diferença alguma. Não estou falando no comportamento, mas na mentalidade. A mentalidade é a mesma. As pessoas que estão tentando domesticar o mundo, tentando domesticar os eventos, tentando colocar o mundo em uma caixinha, são as mesmas que estão constantemente reclamando, são as mesmas que estão querendo moldar a realidade de acordo com a visão delas. E não há nada de errado nisso, desde que seja uma coisa genuína, desde que seja uma coisa vinda do seu centro, desde que seja uma certeza de que a sua ação vai contribuir para a realidade, de que vai ajudar a realidade, mas não é forçar a realidade, é fazer uma coisa tão genuína, tão verdadeira, que a própria realidade vai querer se voltar para você, a própria realidade vai querer se moldar a você. Entenda, a pessoa que menos
sente a necessidade de dominar a realidade ao redor dela é a mesma pessoa que tem um centro muito forte, uma estabilidade interna muito forte. Quanto menos estabilidade interna você tem, supondo que essa daqui seja a sua base, e quanto menos você tem isso daqui, mais você vai tentar encontrar isso no externo. Então você vai tentar deixar o externo como uma linha reta nos seus moldes, no seu quadradinho. E aí você vai se tornar aquela pessoa chata, insuportável, que tá querendo constantemente ali fazer com que as pessoas pensem igual a você, aquela pessoa cética, contraditória, etc. Você pode ter os seus princípios e valores, mas isso não significa que todo mundo tem que ter. Existe uma frase de Epiteto que ele diz: no exílio, mais feliz, na tristeza, mais feliz, na morte e feliz. Epiteto era um filósofo estoico, mas ele estava te dizendo o seguinte: filho, existe uma essência dentro de você e ela tem que permanecer aqui, independente do que você esteja sentindo, pensando, independente do que esteja acontecendo ao seu redor no mundo. Eu estava lendo um livro, e fica até de recomendação para você aqui, que se chama O Caminho do Guerreiro Pacífico. Nesse livro existe um personagem chamado Sócrates, e esse personagem, quando ele está triste, o autor diz: eu olhava nos olhos dele e por trás da tristeza dele eu ainda via uma ingênua felicidade, que era a felicidade do espírito, a felicidade de estar experienciando a humanidade, a felicidade de estar conectado com algo maior. E quando eu falo encontre o seu centro, o que eu estou falando é isso. Quando você encontra seu centro, você se torna inabalável. A realidade pode até te afetar o personagem, afetar a máscara. Mas você, por ser um espírito, consegue estar constantemente aceso, presente no que está acontecendo. Às vezes você está com uma tristeza profunda, mas você está tão identificado com a máscara que você não consegue aprender nada com aquela tristeza. Às vezes você está em uma felicidade abundante, mas você não está presente. Não está realmente presente. As coisas estão passando rápido e quando alguém te pergunta como foi seu dia e seu dia foi bom e você não sabe dizer o que aconteceu exatamente, porque você não estava presente, não estava seu espírito ali. Estava apenas a máscara. E a máscara, ela é isso aqui, filho. Ela está constantemente subindo e descendo, ela está constantemente se modificando. Se você não coloca presença intencional no que está acontecendo com o seu personagem vai ser afetado pela realidade, pelas emoções, pelos próprios pensamentos. E não tem pra onde fugir. Se você parar pra pensar, a situação mais dramática que aconteceu na sua vida foi a situação que mais te ensinou. A situação que mais veio pra te ensinar, pra te falar: olha, você tem muito a aprender com o que aconteceu aqui. E você acabou ignorando, você se envolveu tanto no que aconteceu que você se esqueceu de que aquilo ali é um recurso para te ajudar a crescer emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. Dreamer, que é um personagem do livro A Escola dos Deuses, tem uma frase muito interessante. Ele diz: tudo é psique, a realidade é psique. O mundo exterior é psique, é formado pela sua psique. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo: filho, o que você interpretar da realidade é o que vai se tornar real. Se você interpreta um evento negativo como meramente um evento negativo, é isso que vai ser para você. Mas se você interpreta como um recurso para evoluir, para expandir, para crescer, é isso que vai se tornar para você. A forma como você lidou com essa situação que veio para te ensinar diz muito sobre você. Não é exatamente a situação, mas é como você está se relacionando com aquela situação. Até porque pode acontecer um evento do outro lado do mundo, mas você não tem ligação nenhuma com aquele evento, então não tem por que aquele evento te ensinar alguma coisa. A não ser que você crie uma espécie de ligação, pelo menos artificialmente. Mas existe aquela ligação com a situação, que a situação foi causada pelo que você estava sentindo, pelo que você estava pensando. Às vezes, pela reação que você teria daquela situação, a situação aconteceu. Porque você estava manifestando aquilo ali. Eu vou te explicar isso daqui. Às vezes você está com o padrão de pensamento, o padrão mental de crítico, o padrão mental de culpar a realidade, o padrão mental de julgar as pessoas. Aí você começa sempre a colocar mais energia nesse padrão, e esse padrão vai se fortificando. Aos poucos, as coisas começam a acontecer exatamente dessa forma. As pessoas ao seu redor começarão a fazer coisas para te prejudicar. Os eventos começarão a acontecer de forma cada vez mais negativas, porque você tende a criticar os eventos. As pessoas começarão a parecer sempre mais chatas, mais distantes, mais errôneas. Por quê? Porque você tende a julgar as pessoas. Experimente inverter isso. Experimente, ao invés de julgar, elogiar.
Experimente, ao invés de simplesmente culpar a realidade ao seu redor, culpar a si mesmo. Mas não aquela culpa negativa, aquele lamento, aquele choro. Esquece isso. Isso é muito chato, isso é muito irritante. Nem você aguenta mais isso. É aquele culpar de, tá, isso daqui foi responsabilidade minha, eu sou um ser humano adulto, eu tenho responsabilidade pela minha vida, então eu estou vivendo a minha vida, não tem por que eu culpar a realidade, não tem por que eu culpar outros seres humanos, porque a vida é minha. Ah, mas fulano fez uma coisa ruim pra mim, tá, mas qual é a minha parte de responsabilidade nisso? Sempre jogando pra você. Por quê? Porque assim você vai se acostumar a ser o líder de você mesmo. Esse pensamento de o mundo exerce uma força sobre você vem do mesmo pensamento de eu não tenho capacidade de me liderar. É a mesma coisa. Os fundamentos são os mesmos. E se você não entender isso, você nunca vai ser o líder de você mesmo. Um líder, filho, eu vou falar pra você, um líder não critica. Um líder simplesmente lidera. Um líder usa tudo como recurso. Um líder não vê a situação como algo que veio para prejudicá-lo, mas ele aprende a utilizar aquela situação como uma forma de elevar ainda mais. Esse negócio de a realidade veio para me fazer cair vem como consequência de um apego a uma situação boa que aconteceu com você no passado. E aí você acredita que todas as situações que vêm para te elevar tem que vir naquele mesmo padrão, uma coisa boa, uma coisa que veio gostoso, uma coisa que veio, olha só que coisa maravilhosa, e você não entende que não é assim que a realidade funciona. Deixa eu falar para você, a realidade, ela funciona através de uma coisa chamada percepção. E a percepção, ela é tridimensional, ou seja, ela é pensamento, sentimento e espírito. E isso daqui, filho, é dinâmico. O espírito é dinâmico, o espírito às vezes é um guerreiro, às vezes é um Buda, às vezes é um Cristo. A mentalidade, a mente analítica é uma coisa dinâmica. Às vezes ela tá puxando para a manipulação, às vezes ela tá puxando para o positivo, às vezes ela tá puxando para o negativo. O corpo também é uma coisa dinâmica, às vezes fica doente, às vezes fica saudável. Tá, mas o que está controlando todos esses três? Essa trindade aqui, o que controla isso? É a essência. É a consciência de que você é responsável. É a consciência de que você tem que exercer domínio sobre esses três artifícios. A consciência de que você tem que usar esses três como recurso. E aí, a realidade começa a se estabilizar de acordo com a sua essência. Felipe, como chegar nessa essência? Medite, contemple, respire, observe, não julgue, silencie. A sua mente, ela está constantemente mandando informação, emanando informação para fora, ou seja, você está sempre indo para fora. Retroceda um pouco. Entenda, nenhuma situação pode criar em você alguma coisa boa ou alguma coisa ruim. Olha só, isso daqui aconteceu comigo, agora eu sou malvado, agora eu vou fazer coisa ruim para todo mundo. Ou alguma coisa aconteceu com você, nossa, isso daqui aconteceu e agora eu sou bonzinho. Não existe isso, filho. As situações são simplesmente amplificadores daquilo que já existe em você. A realidade não pode criar nada que já não existe em você. Tudo que ela faz é simplesmente amplificar, é simplesmente trazer à tona aquilo que você vem escondendo há muito tempo. E aí você acha que a realidade é culpada pelo que aconteceu ou pelo que você acabou se tornando. Mas na verdade você sempre foi isso. Só que você escondeu isso tão bem de você mesmo que você nem se deu conta de que você sempre foi isso. Às vezes essa pessoa disciplinada, ela está escondida nos escombros de alguma coisa interna sua, algum trauma, alguma coisa ruim que aconteceu com você, alguma coisa que te falaram, e aí você escondeu a sua parte boa, também escondeu a sua parte negativa. E aí vem um evento externo para te despertar aquilo, que é o que as pessoas chamam de uma catarse, ou um evento canônico, né, que até criaram um meme lá de você entra num relacionamento porque é um relacionamento que vem pra te elevar, na verdade é um evento canônico, que significa que algo ruim vai acontecer naquele relacionamento, e aí você vai tomar aquele choque de realidade, e aí vai despertar aquele lado seu lá, positivo, brilhante, feliz, ou mais disciplinado, etc. Tudo isso já existe dentro de você. Você não precisa de um evento externo para trazer isso à tona se você tiver consciência o suficiente, clareza mental e honestidade. Aprende a conversar com você como se você fosse simultaneamente um professor e um aluno. Você está aprendendo mais com você mesmo do que com a realidade exterior. Você deve ser um caçador voraz de você mesmo, das suas imperfeições,
da sua falta de integridade, da sua falta de verdade. E aí você está constantemente caçando isso em você. Não tenha medo, filho, você não vai morrer se você começar a olhar para você com mais verdade. O máximo que vai acontecer é você melhorar. A vida vai jogar para você sempre. Olha ao seu redor. A vida vai jogar para você sempre as situações que você mais tenta esconder através das suas máscaras. E quando eu digo máscara, eu digo máscaras densas, aquela persona que você mostra para o mundo, mas também aquela máscara sutil, aquela que você mostra para você mesmo, aquela que você acha que é real, aquela que você... E me escute muito bem quando eu digo isso. A máscara que você está usando nesse momento é justamente a que você, seu ego, quer que você use. Por quê? Porque o ser é vazio. A verdade é essa. Se você descasca uma cebola até o núcleo, você vai encontrar vazio. E você é isso. Entenda que você é praticamente uma cebola. Isso eu coloquei na Neolister de ontem. Se você quer entender esse pensamento, esse raciocínio mais especificamente, eu aconselho você clicar aqui no link da descrição e se inscrever na nossa Neolister, porque aí você vai receber semanalmente a maioria dos conteúdos que eu não posto aqui, gratuitamente. Entenda, a vida é uma escola que conhece a sua psique perfeitamente. E além de a vida ser uma escola, ela é também uma criança. Então ela vai te pregar peças e se você não aprender a desenvolver o seu humor e ver as coisas que estão acontecendo ao seu redor meramente como uma brincadeira, você vai se tornar o brinquedo. Toda vez que alguma coisa ruim acontecer na sua vida, entenda, é uma brincadeira. Ah, fulano morreu, ah, fulano nasceu, ah, aconteceu isso. É uma brincadeira. Esse é o jogo da vida, filho. E se você não entender isso o mais rápido possível, você vai ser vulnerável. E se você for vulnerável, a vida vai brincar com você. Não estou falando para você não respeitar a morte. Não estou falando para você não respeitar a vida. Estou falando para você não tentar mudar o que já aconteceu. Tentar negar os fatos. Eu estou falando para você aprender a aceitar a vida como ela é. Cada evento tem intrínseco a ele o nível de atenção que você deve dar. E se você ultrapassar essa atenção que você deve dar a esse evento, com certeza você vai se tornar um refém da vida. Existe uma linha que você não pode cruzar. Às vezes aconteceu uma coisa muito ruim com você, até certo ponto você até pode se lamentar. Mas depois desse ponto, depois dessa linha, filho, é aceitar e seguir a vida. Você não é um ser separado da vida. As coisas que acontecem para você ao seu redor e te afetam diretamente, na verdade, é um símbolo densificado da sua prisão. Felipe, como assim? Você é a vida. Você é um ser vital. Primeiramente, entenda isso. Só que, como um ser vital, como vida, você é também um ser infinito. Só que quando você se prende a uma máscara, a vida dentro de você, a verdade dentro de você, se sente presa, se sente sufocada. Então ela encontra formas de quebrar as barreiras da máscara que você construiu. E a melhor forma de quebrar uma barreira densa é utilizando também a própria densidade. Então vai se materializar eventos ao seu redor para quebrar a sua máscara. Só que você olha para esses eventos e ao invés de utilizá-los para quebrar a máscara, você utiliza para fortificar a máscara. Olha só, eu falei que as coisas iam acontecer assim e acontecem de fato. Sendo que você poderia olhar para aquilo, calma aí. Se a vida é uma materialização do que eu sou internamente, e isso daqui que está acontecendo de ruim comigo, significa que em alguma escala interna minha existe com certeza instabilidade. Existe um livro, filho, que agora eu vou te amassar. E se você não leu esse livro, eu recomendo que você leia urgentemente. Um livro de Viktor Frankl, que é um psicólogo que ficou preso no campo de concentração. E uma das frases que ele diz, e ele escreveu dentro dos campos de concentração, foi o seguinte: o ser humano não pode ser completamente condicionado e definido, porque ele define a si próprio. Um homem nos campos de concentração disse isso enquanto estava nos campos de concentração. Um psicólogo que aprendeu a utilizar o ao redor dele como um recurso para evoluir, para se manter e para expandir a realidade ao redor dele. Então, o ser humano que vem criptografado com a mentalidade de expansão vai utilizar qualquer coisa para expandir.
E aquilo veio para Viktor Frankl, como para todos os outros que também passaram por esse evento, como um teste. Ou você acha que as coisas acontecem por coincidência? Ou você acha que a realidade se desdobra meramente porque as coisas acontecem aleatoriamente? Óbvio que não. Em alguma escala, aquilo estava ressoando com as pessoas que passaram por aquilo. Não estou falando de merecimento. Eu estou falando de manifestação através de algo interior. Se é bom ou ruim, bom, quem estava lá poderia dizer, eu não estava lá. Quem vê de fora já coloca negativo ou positivo naquilo, mas isso também é fragmentos da sua psique. É impossível você dizer se uma coisa é 100% ruim ou 100% boa. Felipe, você está levando isso para o extremo. É para você entender que isso se aplica a qualquer coisa na realidade. Não importa quão ruim tenha sido a sua vida, uma pessoa veio para essa realidade, se materializou aqui como um ser humano chamado Viktor Frankl, passou por isso e disse: eu usei isso daqui para expandir. E ainda mais, aconteceu isso daqui no exterior, mas no meu interior não aconteceu nada. Porque eu não posso ser definido pelo exterior. Oh, meu filho. Então é aquilo que eu sempre digo, filho. Você provavelmente, ao escutar eu falando isso, tremeu de ódio aí do outro lado. Mas eu vou te falar, todo mundo tem uma história triste, eu tenho uma história triste, as pessoas que eu conheço têm uma história triste, você provavelmente tem uma história triste, todo mundo tem uma história triste e não tem o que fazer. Por quê? Estamos no Brasil, meu amigo. Aqui, ou é matar ou é viver. Não tem o que fazer. Mas a única coisa que você pode fazer é controlar você mesmo. Existe uma pessoa que passou exatamente pelo que você passou e ela superou 3 vezes mais rápido do que você. Isso significa que o ruim é definido pelo que você é, pelo quanto você se permite ser afetado por essa coisa ruim. Uma pessoa que quebra a perna sente uma dor. Uma pessoa que risca, que corta a mão, sente outra dor. Mas o sofrimento que cada uma dessas pessoas sentem vai variar. Por quê? O sofrimento está diretamente ligado com o seu estado emocional, com o seu estado de pensamento e seu estado espiritual. Então, se uma pessoa que corta a mão está completamente desestabilizada emocionalmente, ela vai culpar os deuses e o universo inteiro. Enquanto que uma pessoa que quebra a perna e está estabilizada espiritualmente, emocionalmente e mentalmente, não vai culpar, não vai xingar, não vai criticar, simplesmente vai olhar, vai sentir a dor, vai chorar, vai lamentar, mas no nível em que aquele machucado simplesmente permite que você chore e se lamente. Então, só para finalizar aqui, existem 2 espécies de ser humano e se você entender essas 2 espécimes de seres humanos, você vai começar a ter uma essência maior dentro de você. Você vai ser uma pessoa que vai sofrer menos pela realidade exterior. Você vai ser uma pessoa que coloca a realidade exterior de joelhos para você. Por quê? Porque você vai ser líder de você mesmo. O ser humano horizontal e o ser humano vertical. Então, esse ser humano aqui, o horizontal, é o ser humano que acredita 100% na realidade física. Ele não se importa com as emoções dele, ele não se importa com o que ele está pensando, ele não se importa com o estado espiritual dele. Ele acredita meramente no que ele vê. Esse ser humano tende a sofrer muito mais do que o ser humano vertical. Por quê? Porque o ser humano horizontal vai olhar para as coisas ao redor e sempre vai acreditar que as coisas ao redor dele são verdades por estarem sendo vistas por ele. Então alguma coisa ruim, material vem e acontece a esse ser humano, ele tende a sofrer muito, acreditando ser a causa, acreditando que aquele negócio veio para matar ele, para bater nele, e ele nunca olha para dentro. Enquanto que o ser humano vertical é o ser humano que olha para o mundo a partir de uma energia mais sutil. O ser humano vertical é o ser humano que molda a realidade ao redor dele através da psique, do emocional e do espírito conscientemente, enquanto que o ser humano horizontal acredita que a realidade ao redor dele define quem ele é. Essas são simplesmente as 2 coisas que diferenciam esses 2 seres humanos. Um está consciente de que pode moldar a própria realidade, o outro está inconsciente e acredita que a realidade ao redor dele tem mais poder sobre ele do que ele mesmo. O primeiro passo para você se tornar um ser humano vertical é você simplesmente começando a ver tudo ao seu redor como matéria-prima para o espírito, para as emoções e para a psique, utilizando
tudo como um recurso para evoluir, para expandir, para melhorar. E a única forma de você fazer isso é começar a ver as situações ao seu redor como eventos neutros. Não importa quão ruim seja, sinta a dor. Se uma coisa está te provocando dor, você é um ser humano, então sinta a dor. Você está aqui para sentir dor, para sentir felicidade, para se sentir expandido, para se sentir retrocedendo. Enfim, sinta as sensações que estar num corpo humano te provoca. Sinta. Porém, você tem controle sobre o seu estado emocional. Você tem controle sobre os seus pensamentos. Você tem controle sobre o seu domínio espiritual. E se você acredita que a realidade consegue ter mais domínio sobre esses atributos do que você mesmo, isso significa que você não é um ser humano vertical, você é um ser humano horizontal. Segundo passo é entenda que o mundo é um palco. Todo mundo aqui nessa vida está atuando, todo mundo está usando máscaras. A diferença é que, como você vê a realidade como uma coisa neutra, você vai ter domínio sobre a própria máscara, enquanto que a maioria das pessoas estão usando uma máscara sem sequer terem consciência disso. E acredite, filho, isso vai te dar um poder absurdo de entrar e sair da máscara quando você quiser, de entrar e sair de cena quando você quiser. Você vai ver a realidade como uma coisa neutra, mas se você quiser ser afetado ou fingir ser afetado pela realidade, você pode. Então você pode entrar em vários personagens na hora e no momento em que você quiser. Felipe, o que eu ganho com isso? Bom, para viver como um ser humano, você tem que necessariamente aprender a usar o seu ego, ao invés de fazer com que o seu ego utilize você. Então, você se torna a pessoa que controla o ego. E se você controla o ego, filho, você vai ser o que você quiser. Esse é o maior poder que você tem, o poder de se transformar. E se você domina esse poder, você domina a vida inteira. Então, queridos, o vídeo foi esse. Eu tô um tempo sem postar aqui novamente. Vou te lembrar para clicar na Neolister aqui embaixo. Um recadinho que eu tenho pra você, que não saiu ainda, é que semana que vem nós teremos uma trilha de lives chamada O Último Portal. Nessa trilha de lives, sim, eu vou abrir as vagas para a Fonte, que é um dos meus programas de autodesenvolvimento em todos os âmbitos da vida. Eu sou uma espécie de generalista, então eu estudo várias coisas ao mesmo tempo. Para quem pergunta que tipo de faculdade ou curso eu faço, eu sou autodidata há mais de 10 anos. Se você quer fazer parte da trilha de lives O Último Portal e talvez entrar na Fonte, eu recomendo que você clique no segundo link aqui embaixo.